Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre algo que eu prometi na comunidade. Não são todos que acessam a comunidade, né? Alguns acessam, mas a maioria não. E lá eu coloquei a minha intenção de fazer um vídeo enfocando o navio patrulha ideal, adequado para o Brasil, para a Marinha Brasileira. Mas lá eu disse que nós íamos fazer, íamos detalhar um pouco esse projeto naquilo que a gente pode detalhar, 2 pessoas trabalhando, não uma empresa, uma equipe de projetistas, não. 2 pessoas trabalhando para definir alguns arranjos, o arranjo básico, equipamentos, que tipo de propulsão, fazer um estudo. Isso levaria um certo tempo, né? Levaria um certo tempo porque não se faz isso assim, de uma hora para outra. Então eu resolvi adiantar, porque eu poderia fazer o que eu vou fazer agora, que é, antes de chegar a esses detalhamentos, apresentar esse navio, né, nas suas características básicas, os requisitos básicos e fundamentais que a Marinha precisa para ter navios patrulhas que realmente atendam à estratégia de defesa que a gente tem estabelecida, né? Então, eu resolvi adiantar, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo, né? Nos idos de 2009, eu escrevi uma análise sobre a Estratégia Nacional de Defesa e, juntamente com o almirante Obino, Luiz Obino, eu escrevi também uma análise da Estratégia Nacional de Defesa, a parte da Marinha apenas. E o almirante Obino também escreveu, e todos esses artigos foram colocados no meu site, escreveu um artigo sobre patrulha naval. Todos esses 3 artigos, assim como lá na descrição, na comunidade, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu, relendo hoje o artigo sobre patrulha naval do almirante Obino, eu entendo por que naquela época ele foi tão tímido, né? Devido à situação política da época, era a situação em que o Brasil estava na época, ele não permitiu talvez a ele avançar um pouco, né, nas ideias, né? Porque o que ele preconiza nesse artigo e o que a Marinha tem feito, né, em relação a navios patrulhas é, na minha opinião, uma estratégia equivocada, né? Por quê? Porque nós não precisamos, ou pelo menos não são eficazes para nós, visto que nós não temos uma esquadra muito grande, uma esquadra que possa atender, né, em caso de necessidade. A gente um navio patrulha, né, de 500 toneladas, 250 toneladas, né, despreparado para qualquer tipo de engajamento, apenas um navio para patrulha, para avisar se tiver algum problema, chamar alguma outra unidade e que pode estar a dias de viagem, isso não funciona. Que patrulha é essa? A gente até pode ter esses navios de 250 toneladas, até de 500 toneladas, para fazer uma patrulha leve, para fazer uma patrulha de pesqueiro, de contrabando, mas não são patrulhas que seriam possíveis de se engajar em algum tipo, né, de confronto caso houvesse necessidade. Por quê? Porque esses navios não têm nem estanqueidade e nem estrutura, né, para aguentar qualquer tipo de engajamento. Então, se eles tiverem um problema sério, né, como ocorreu, né, há muitos anos atrás, e que acabou não acontecendo nada, naquela famosa Guerra das Lagostas, se tiverem um embate com algum outro tipo de embarcação, eles nada poderão fazer, né? E o que eles podem fazer é chamar navios que são poucos e estão longe, né? Então eu acho que nós temos que ter patrulhas autossuficientes, possíveis de entrar no engajamento. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui, o tipo de projeto que eu acho que é ideal para o Brasil. Esses navios, todos que foram citados nesse artigo do almirante Obino, e também os que foram recebidos mais tarde, porque a Marinha recebeu em 2012, 2013, 3 navios patrulhos oceânicos de 1.600 toneladas. Mas eram navios que iam para Trinidad e Tobago. E a Trinidad e Tobago, no final, já com os navios prontos, desistiu da compra. E a Marinha se interessou e comprou esses navios. Mas não são navios
que podem participar de qualquer engajamento naval, tá? Com outro tipo de navio. Eles não têm nem estanqueidade, nem estrutura, como eu falei. Então, que tipo de navio a gente teria que tomar como base, né, para ter navios patrulhas que realmente patrulhem e, se necessário, né, exerçam poder, né? Eu vou usar como base, e apenas como base, um projeto russo, né, chamado Projeto 22160. Né? Essa é vocês estão vendo aí a representação artística dele. Tá? E é um navio patrulha, né, preparado, inclusive, para embate, com, né, uma autonomia. São navios patrulhas na ordem de 1.300. Olha que não são nem tão grandes como aqueles que a Marinha comprou em 2012, 2013 da BAE, né, inglesa, que são de 1.600 toneladas. Esses navios vão de 1.300 a 1.600 entre situação carregada ou não, né? E poderão ser construídos modularmente, ou seja, você poderá ter navios para vários tipos de aplicação, ou seja, armamentos diferentes construídos de forma modular, né? Eles são navios com propulsão ou CODAG ou CODOG, um dos dois. Eu não vou entrar em detalhes agora desse tipo de construção, esse tipo de propulsão, mas tem aí, eu estou mostrando aí duas figuras de sistema CODAG ou sistema CODOG, né? São navios com mísseis dotados de mísseis antiaéreos, tipo Exocet, lançamento vertical, e o Mansup, que é o míssil que está sendo desenvolvido no Brasil, antinavio. Além disso, metralhadoras e o famoso e normal torre de proa, talvez uma de 76 milímetros, né, que existem em projetos, por exemplo, italianos muito bons, né? Eu vou aqui citar até o fabricante que eu sugeriria, né? Vou ver se eu acho aqui, porque está me faltando o nome agora, mas eu vou achar rapidinho aqui o tipo, qual é o fabricante. Está aqui. É um Moto Melara de 76 milímetros, né? Vou mostrar, inclusive, aí. Nessa fase, nisso que eu estou querendo fazer aqui agora, eu não estou nem detalhando nada. Eu só estou dando umas ideias, né, básicas de como seria esse navio, né? Quer dizer, características, né, que permitiriam esse navio ficar no mar 60 dias, ou seja, poderia ficar no teatro de operações de 55 a 58 dias, 2 dias para voltar, 2 dias para ir, 2 dias para voltar, né? E com toda essa capacidade, né, de poder entrar em embate, né? Porque a gente sempre raciocina, né, que nós temos uma vizinhança pacífica, né, e por isso a gente não tem que se preparar. É um ledo engano, né? Uma coisa que eu tenho estressado muito aqui no canal, tenho feito alguns vídeos, um deles esse que está aí, defesa nacional é algo que interessa a toda a sociedade. Nós precisamos difundir essas ideias para que a gente forme especialistas civis. Eu venho repetindo isso aqui no canal, tá? Que não é um assunto de exclusividade dos militares. Pelo contrário, em qualquer país civilizado no mundo, tá, e que tenha desenvolvimento das suas forças armadas, civis tomam parte desse desenvolvimento. Especialistas civis dão opiniões em defesa. Né? Então, vamos citar como exemplo, por exemplo, a Austrália, né? A Austrália é um país que tem um PIB um pouco menor do que o Brasil, né? O PIB da Austrália está na faixa de 1.400.000.000, o nosso está aí beirando os 2. Né? A Austrália é lógico que ela tem uma motivação forte no momento, que é a expansão chinesa, né, no mar da China, e ela está ali perto. Então, ela, em alguns anos, a Austrália será colocada entre as melhores e as maiores marinhas do mundo, as mais bem equipadas. Né? Agora, ela está, inclusive, num projeto, num programa de substituição de fragatas, que são 8 fragatas, um programa de 25 bilhões de dólares. Né? Agora, esses nossos patrulhas, né, a gente também não pode ser tímido. Vamos fazer 4 patrulhinhas,
Não adianta 4 patrulhinhas. A gente tem que ter, no mínimo, a menor das opções, 25, para distribuir 5 em cada região de base. Nós ainda temos 2 regiões que nós temos que desenvolver bases ainda, né? Eu já falei isso em outro vídeo, na foz do Amazonas e lá embaixo, no sul. Aí, com essas 2 e mais Aratu, a de Valdecães e o Rio de Janeiro, a gente ficaria com as 5. 5 navios em cada lugar desses, né? Formando 25 navios. Quanto custa? Bom, esses navios, uma base, esse navio russo, tá? Esse projeto P-22160, ele está... É difícil você procurar o custo disso. Quando se trata de Rússia, não é muito fácil. Mas como a Albânia, né, se interessou por esse projeto, a gente tem uma ideia de que esses navios custam em torno de 180 milhões de dólares. Né? Bom, vamos colocar aí o custo do Brasil, porque a gente pensa, o que eu estou propondo aqui é que esses navios sejam navios fabricados no Brasil, com algum nível de nacionalização. Digamos que a gente consiga atingir até o máximo de 50% para o último dessa série. Né? Talvez até um pouco mais, porque são 25, né? Talvez a gente consiga até atingir um pouco mais. Mas fabricados no Brasil, distribuídos aqui pelos nossos estaleiros, serão mais caros? Sim, serão mais caros. Mas a gente precisa desenvolver isso aqui. A gente não pode depender, né, de equipamentos e projetos de terceiros. Né? A gente tem que desenvolver a nossa própria tecnologia. E com um programa de 25, eu acho que a gente atinge até mais nacionalização do que 50%. Né? E quanto custaria? Né? 180 milhões nós estamos falando na Rússia, que tem uma indústria naval militar já mais adiantada do que a nossa. Eu me lembro que quando eu ainda era estudante, antes de entrar na engenharia naval, a gente estudava muito em livro russo. Livros russos traduzidos para o inglês, porque eram baratos. Né? Era uma editora, parece que o nome era Mir, se não me falha a memória. É muito comum, os engenheiros navais contemporâneos a mim vão se lembrar, eu não sei se ainda hoje se usam livros russos na engenharia naval, mas eram muito bons os livros russos. Muito bom. Então, voltando ao custo, 180 milhões de dólares fabricado na Rússia. Nós aqui talvez tenhamos um custo Brasil que dobre esse valor. Vamos dizer que dobre. Serão 360 milhões de dólares para cada um. Né? Esse navio, tá, de 93 metros, uma boca de 15, 14, 15, né? Eu posso até mostrar aqui, falar um pouco mais das especificações. As dimensões são 94, 14 por 3,4 de calado. Deslocamento padrão de 1.300, mas ele pode ir até 1.600. Então, esses navios aqui, então, talvez custariam em torno de 360 milhões de dólares. Então, você multiplicando por 25, nós temos algo aí como 18 bilhões de dólares. Né? Parece muito, né? Mas se você quer ter uma marinha, você tem que pensar nisso. Né? Se é um país que pretende defender suas riquezas, defender as suas riquezas no mar, tem que pensar nisso. Né? Defesa, né, é investimento também. O número de empregos, né, que um programa desse traria para o país é grande também. Né? Então, eu falei em Austrália. Né? Nós temos de costa em torno de 7.300 quilômetros. Se você pensar nas reentrâncias, golfos e enseadas, algo em torno de 9.200 quilômetros. A coastline da Austrália continental é 35 mil quilômetros. São 35 mil quilômetros. Se considerar as ilhas oceânicas, são 59 mil quilômetros. Então, a Austrália está pensando bem, né, em desenvolver a sua marinha, né, e avançá-la para colocar entre as melhores do mundo. Eu acho que nós não devemos também ficar atrás. Nós já fomos uma marinha maior do que a da Austrália. Hoje não somos mais. Né? Então, esse tipo de navio é um navio, né, que fica, como eu vinha dizendo antes de dar as especificações do comprimento dele, é um navio que fica entre a corveta e a fragata, é uma mini corveta, né, com a capacidade operacional, né, para enfrentamento e patrulha.
né? E podemos continuar a ter os patrulhas menores, patrulhas de 250, patrulhas de 500, que nós já temos, inclusive, a tecnologia para construir aqui, com armamento simples, para fazer a vigilância. Isso é navio de guarda costeira. Isso não é navio de marinha, isso é navio de guarda costeira, né? E nós não temos uma guarda costeira, então a marinha tem que assumir essa função, tem que ter esses navios, né? Mas não são navios para engajamento, não são navios para auxiliar a esquadra, auxiliar o poder naval e assim cumprir as determinações da Estratégia Nacional de Defesa, né? Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar nesse vídeo. Como eu disse, eu estou fazendo um vídeo preliminar, mas que já dá as características. Eu vou colocar essas figuras todas que vocês estão vendo aí, e todas essas dimensões estão aí disponíveis, né? E aí, em cima disso é que a gente pode desenvolver esse projeto, né? Eu acredito muito num estaleiro do norte que já construiu esse tipo de navio, né? Assim como o estaleiro em Santa Catarina vai construir as fragatas da classe Tamandaré, eu acho que nós poderíamos pensar também num estaleiro no norte, por exemplo, o Inácio, para fazer esse tipo de navio, né? Eu acho que ele tem bastante competência e capacidade para isso. Então é isso que eu queria falar sobre o navio patrulha ideal, né? Vamos deixar de nos enganar com naviozinhos de 250 toneladas, de 500 toneladas como sendo patrulha. Isso é guarda costeira, né? Obrigado e até a próxima.